Senhor, queridos professores, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores da Escola Bíblica Dominical. Hoje já estamos na lição de número 9 desse trimestre, que vai falar sobre Jefté, livra Israel dos Amonitas. Jefté, mais um juiz que conheceremos na aula de hoje. E vamos agora à nossa conversa de professor. A vida de Jefté não foi fácil. Rejeitado pelos irmãos, que não queriam dividir a herança com ele, precisou partir para um lugar distante, pois não era bem-vindo nem mesmo entre os da sua família. Apesar disso, ele não deixou seu coração se endurecer pelo ódio ou vingança. Assim como os outros juízes, Jefté não possuía credenciais para a liderança, mas ao se disponibilizar para ajudar na batalha, foi usado pelo Senhor para libertar o seu povo. O Senhor escolhe aqueles que Ele deseja para realizar grandes obras. Ele não considera como critério origem, posição social. Sendo assim, professor, não importa se o teu passado tenha sido de dor, desprezo, se Deus escolheu você para uma tarefa, para uma missão, execute-a com coragem, amor e fé no Senhor. Jefté poderia ter se revoltado, culpado o Senhor pelo seu passado, poderia ter desanimado, pensando não ter um futuro melhor. Mas, pelo contrário, Deus tinha outros planos na vida dele, né? Ele buscou a Deus e mostrou que conhecia a história do seu povo. Demonstrou fé no Deus vivo. Quando você estiver desanimado frente às dificuldades da vida, lembre-se que o Senhor escolheu você. Ele dará a capacidade necessária para você executar com excelência a tarefa que está nas suas mãos, a tarefa que Ele lhe entregou. Ele vai te capacitar para essa tarefa, não temas. Então, deixamos aí os versículos para meditarmos durante a semana. João, Isaías, Êxodo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Medite durante essa semana, ore ao Senhor, né? Tenha um tempo de comunhão aí diário com o Senhor para ler a sua palavra, meditar e compreender. Tente, né? Se você tiver alguma dúvida, busque algum recurso para aprender, algum vídeo, faça uma pesquisa. Não fique com dúvidas, peça ajuda para alguém. E no nosso plano de frequência hoje, que está lá na lição do aluno, na lição de número 9, nós estaremos orando pelo estado do Mato Grosso. Deixamos aí a bandeira do estado, tem também ali no Google Drive, aqui nesse link na descrição do vídeo, deixamos a bandeirinha se você quiser imprimir e estar orando já nessa primeira oração que você vai fazer com os juniores, já ore pelo estado do Mato Grosso. E também lembre os alunos de assinalarem lá no número 9, fazer um xizinho, né? Aquelas crianças que vierem na aula de hoje. Então, como eu disse, vamos orar. Ore com os juniores, chame eles, faça um círculo, converse um pouquinho, veja se tem algum pedido de oração. Já inclua a sua caixinha de oração que está aí na sua sala, por todos aqueles pedidos que tiverem ali dentro. Se tiver pedidos novos, já deposite agora também e levante um clamor com os juniores. Peça também, muito importante, que Deus abra o entendimento de cada um e que o Espírito Santo tenha liberdade na aula de hoje. Louvor, Espírito enche a minha vida. Esse louvor bem conhecido, bem lindo e bem espiritual para você estar louvando com as crianças. O objetivo da aula hoje, pessoal, indicar que Deus usa e capacita pessoas de um modo especial para realizar a sua obra, por intermédio do seu Espírito Santo. E por intermédio da nossa obediência, nós temos sempre duas escolhas: obedecer e não obedecer ao Senhor, atender ou recusar o seu chamado. E quando nós atendemos ao chamado do Senhor, Ele nos capacita. Amém? Memorizando o versículo da aula de hoje, deixei também ali no Google Drive para você imprimir se desejar, pois a nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3 e 5. A parte, por que tem um Bzinho ali?
porque é a segunda parte do versículo. Nós não vamos ler ele por inteiro, é a segunda parte do versículo, então a parte B. Pois a nossa capacidade vem de Deus, é Ele quem nos capacita. E uma sugestão para nós memorizarmos esse versículo. Ali na nossa lição, diz para as crianças desenharem a mãozinha numa folha e depois escreverem o versículo. É um versículo pequenininho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas e mais a citação ali, 2 Coríntios 3, 5b. Mas eu tive uma outra ideia e vou trazer essa sugestão para você. Você pode comprar aquele papel pardo, aquele papel craft em metro, e não sei quantos juniores você tem aí na sua classe, mas você compra aí o tamanho de acordo com quantos juniores você tiver. E aí, esse papel você pode chamar eles todos para o chão e eles vão aí desenhar a mãozinha nesse papel, todas as mãozinhas, e cada um vai fazer o seu versículo. Depois você usa essa atividade para pendurar ali na parede da sua sala e eles visualizarem, vai ficar bem bonito, cada um vai enxergar a sua mãozinha, o versículo, e aí vocês podem repetir o versículo várias vezes para memorizar. Se você quiser, pode pedir para cada um recitar o versículo sem olhar, assim eles vão memorizando, pois a nossa capacidade vem de Deus. Deus é quem nos capacita para toda boa obra. E aí, como reflexão para esse memorizando, em nossas mãos temos a responsabilidade de fazer a obra do Senhor. Amém? Dinâmica. Eu esqueci de colocar os balões aqui. Mas o que você vai precisar? De balões. Leve um para cada junior, um para cada aluno. E aí vocês fazem uma roda. Pode já continuar ali no chão. Vocês estavam fazendo as mãozinhas ali. E aí você entrega um balão para cada um. E aí vocês vão conversar. Que esse balão representa a nossa vida. E quando ela está vazia, assim, entrega o balão vazio. Quando ele está vazio, é porque ainda não tem a presença de Deus. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós temos aquele vazio, né? Tem uma frase que diz que todo coração tem um pedacinho que falta ali, que é o tamanho perfeito da pecinha, que é o Senhor que encaixa ali, e aí fica tudo completo e preenchido, porque o Senhor é quem nos preenche, nos dá vida e vida com abundância. E aí você vai conversar com eles que o Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida, que sem ele nós vivemos vazios, é ele que nos preenche, que nos dá um sentido à nossa vida, que nos entrega algo lindo do Senhor para nós fazermos, e ele é tudo para nós. E aí você vai conversando sobre a importância do Espírito Santo. Diga para eles que o Espírito Santo é a terceira pessoa aí da Trindade. Primeiro é Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. E ele é o quê? Consolador, ensinador, é ele quem nos guia. E aí vocês vão conversando sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E como que nós fazemos para ser cheios? Orando, lendo a Bíblia, clamando ao Senhor, louvando a Ele, né? Jejuando. E vocês vão ter um bate-papo bem legal na aula de hoje. Então já vamos agora conhecer mais um juiz de Israel. E o juiz de hoje é Jefté. E nós vamos encontrar essa história lá na nossa Bíblia, no livro de Juízes, lá no capítulo 10 e no versículo 6, já inicia a história. E vai nos dizer assim, vou ler rapidamente aqui o início, a partir do versículo 6. Servidão sob os filisteus e os amonitas. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, a Astarote e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. Olha só, e a Bíblia nos diz no versículo 7, que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon
os amonitas. E naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. E aí eles foram e clamaram ao Senhor. Só que desta vez o Senhor deu uma resposta para eles. Assim, porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, eu não livrei vocês da mão deles? Contudo, vós me deixastes servindo a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha a resposta que Deus deu a eles. E ainda disse mais: andai e clamai aos deuses que vós escolhestes, que eles vos livrem no tempo da sua aflição. Então esses deuses agora, que eles decidiram servir e se afastaram do Senhor, o Senhor disse para eles irem procurar agora a ajuda desses deuses. E é claro, né, irmãos, que esses deuses nada podiam fazer por eles, porque eram deuses falsos. Há somente um único e verdadeiro Deus que nos ouve na nossa aflição, e é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Senhor. E aí o povo disse: nós sabemos que pecamos, faze com nós o que o Senhor desejar, mas por favor nos livra das mãos deste povo que está nos oprimindo. E aí o Senhor não aguentava mais, porque o Senhor é muito misericordioso. O Senhor deu essa resposta para eles, mas quando eles decidiram então se afastar agora desses deuses falsos e quebraram todos os ídolos, o Senhor agora ouviu e decidiu enviar ajuda. E foi por meio de Jefté. Quem era Jefté? Jefté, a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 11 de Juízes. Então iniciamos ali no capítulo 10 e vamos também para o 11. Jefté livra os israelitas. Ele era gileadita. A Bíblia diz que ele era valente, valoroso. Ele era filho de Gileade com uma prostituta. E Jefté tinha irmãos. Então, como na imagem que eu estou mostrando para vocês, também está aí na telinha, e deixei para vocês lá no Google Drive, na pastinha Juniores, lição 9, você entra lá, estão todas as pastas lá nomeadinhas para você utilizar na aula de hoje, certo? Então, nesse primeiro visual, nós temos aqui o Jefté sendo expulso pelos seus meio-irmãos, porque, como nós dissemos anteriormente, ele era filho de Gileade com uma prostituta, e os seus meio-irmãos eram filhos de outra mulher. E eles, depois que cresceram, decidiram enviar o Jefté embora, mandaram ele embora, porque eles não achavam justo dividir a herança com o filho de outra mulher. E aí expulsaram ele e ele foi morar em outra terra, na terra de Tobi. Quando ele chegou lá, ele se juntou a uns homens que andavam vagueando, ociosos, não faziam nada da vida, e ele se tornou o líder desses homens. Porém, chegou um tempo em que os amonitas começaram a atacar Israel, e aí os anciãos do povo foram lá em busca de Jefté, lá na cidade de Tobi, onde ele iria morar, e aí foram atrás dele porque sabiam que ele era um homem valente, né? Era bom de guerra, e foram lá buscar a ajuda dele. Na verdade, eles já estavam indo guiados pelo Senhor. E aí na figura de número 2, nós vemos aqui eles clamando para que Jefté fosse ajudá-los, ser o comandante ali do exército nessa missão contra os amonitas. Jefté, ele aceita o convite, mas ele diz assim: poxa, vocês me expulsaram da terra de vocês, agora querem a minha ajuda? Eu vou aceitar, mas com uma condição. Se eu vencer essa guerra, eu serei o governador dos gileaditas, que eram ali o povo, né, da onde ele veio. E aí eles aceitaram. Então depois novamente Jefté chega lá, faz de novo essa proposta e todos aceitam perante o Senhor.
E aí, o Senhor, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor foi com Jefté e fez com que ele vencesse essa batalha. Porém, um pouco antes da batalha, Jefté decidiu fazer um voto ao Senhor. Ele disse que se ele vencesse essa batalha, se o Senhor fora com ele, e o Senhor já havia dito que seria, ele iria oferecer em sacrifício a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa quando ele estivesse retornando da guerra vitorioso. E o que foi que aconteceu, queridos? Quando Jefté retornou para casa vitorioso, a primeira pessoa que saiu da porta da sua casa era sua filha, sua única filha. E aí ele chamou ela, disse tudo que ele havia dito ao Senhor, que ele havia feito um voto, e ela ficou muito triste, mas era uma moça muito sábia e ela aceitou aquilo que Jefté propôs. Porém, ela disse assim: deixe que eu vá chorar nos montes com as minhas companheiras por 2 meses, e aí quando eu voltar, você cumpre o seu voto. Queridos, Jefté, ele fez esse voto com o Senhor. Foi um voto desnecessário, foi um voto que ele não precisava ter feito, né? Ele, talvez por desconhecer as leis do Senhor, desconhecer o Senhor, né? Não conhecê-lo em sua profundidade, não ter intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus de Israel, porém não profundamente, não era sabedor ali das leis, por isso ele fez esse voto que foi infeliz. E ele acabou cumprindo o voto. E a Bíblia vai dizer que depois de 2 meses, quando a menina volta lá ela foi chorar e prantear porque ela nunca poderia ter filhos. Ela iria morrer jovem, não iria casar. Que tristeza deve ter sido para o Jefté. Então, mesmo ele fazendo esse voto tolo e desnecessário, o Senhor foi com ele. Então, essa é a nossa história de hoje, de Jefté, que foi um juiz também, alguém que o Senhor usou para livrar Israel da mão dos inimigos. E aí você conte para as crianças. E aqui na última figura é ele triste, né? Pois teria que sacrificar agora a sua filha. Nós sabemos que o povo, eles sacrificavam animais, nunca pessoas. Eles aprenderam esse hábito, né? É uma cultura dos outros povos, o qual eles se misturaram, se afastaram do Senhor e acabaram pegando aí fragmentos da cultura desses povos. Então ele acabou sofrendo também por fazer um voto desnecessário. Então, não façamos votos tolos, vamos pedir sabedoria para o Senhor e quando fizermos um voto, nós devemos cumprir. Amém, queridos? Então essa foi a aula de hoje. Aprendemos aí sobre Jefté, deixamos a sugestão de atividade, são as respostas da nossa lição. Então, ali na número 2, desembaralhe as letras e forme palavras da história. Gileade, Tobi, Amonitas, batalha e rejeição. A número 3, o que Jefté fez antes de partir para a guerra e alcançar a vitória? E aí Jefté, ele fez um voto ao Senhor, e esse foi o voto, né, infeliz que ele fez. Deixamos uma sugestão de lembrancinha. Você é escolhida pelo Senhor e você é escolhido pelo Senhor. Tem para meninas e para meninos. E nós concluímos a aula de hoje agradecendo você que esteve até aqui conosco. Que Deus abençoe a sua aula. Convide já as crianças para a próxima lição de número 10, onde nós vamos continuar aprendendo sobre esse juiz, Jefté. Ore com eles, ore pelos pedidos de oração e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.